Fala pessoal, tudo certo? Começando agora mais um CDT Podcast. A gente vai trazer aqui todos os temas abordados nas pós-graduações do Instituto CDT e esta sequência aqui é da pós-graduação de Nutrologia. São podcasts feitos com inteligência artificial, para que fique bem claro, né? Para você estudar no carro, viajando, na academia. A gente vai começar agora com a disciplina 1, Nutrologia Conceitual Básica. Então, fiquem aí com o podcast e um abraço do Tiagão. Imagine um atleta de alto rendimento entrando no consultório com uma dosagem de creatina fosfoquinase, a nossa conhecida CK, batendo a casa de 34.000 unidades por litro. O diagnóstico imediato que salta a mente do clínico é uma rabdomiólise severa. O raciocínio aí é bem linear. Exato, é o feijão com arroz da medicina esportiva e do plantão. Justamente. Mas, veja bem, qual é a conduta quando o colega analisa os exames de um paciente que é absolutamente sedentário e encontra uma CK persistentemente em 800 unidades por litro? Não há lesão por esmagamento, não há maratona. O que o laboratório está denunciando, na verdade, é um erro crasso de prescrição dietética. Historicamente, a nutrição médica foi tratada com base em muito empirismo, inquéritos alimentares imprecisos e uma dependência perigosa da memória do paciente. E a nossa imersão clínica de hoje tem uma missão muito clara, que é abandonar de vez esse cenário nebuloso. O objetivo é traduzir a teoria metabólica e a bioquímica dos macronutrientes em um verdadeiro, digamos, painel de controle clínico. Perfeito. Entregar condutas médicas precisas, diagnósticos assertivos e as dosagens terapêuticas exatas tanto para o manejo de consultório quanto para o ambiente hospitalar. A nutrologia clínica moderna exige essa transição, sabe? Da fisiologia de bancada para a intervenção médica direta. Com certeza. A bioquímica básica deixa de ser apenas aquele pré-requisito acadêmico chato do ciclo básico e passa a ser a ferramenta que sustenta o carimbo do médico, voltando àquele paciente sedentário com a CK elevada. Sim, o valor de referência normal oscila entre 30 e 200 unidades por litro. Quando o laboratório aponta 800, sem justificativa de trauma ou esforço atípico, o organismo está em um processo de dano tecidual não compensado. É um alarme disparando. A ingestão proteica está completamente incompatível com o nível de atividade ou com a demanda metabólica basal daquele indivíduo. E o desafio na prática de consultório é que o médico não pode depender apenas do relato alimentar para ajustar essa ingestão. Sem dúvida. A diferença entre o alimento que o paciente jura que comeu e o real impacto metabólico daquele macronutriente é abissal. E a CK é apenas o primeiro marcador desse painel de controle. Exato. O segundo marcador estrutural, que exige uma avaliação seriada no mesmo paciente, é a relação testosterona sobre cortisol. A testosterona rege a cascata anabólica, enquanto o cortisol é o maestro do catabolismo. Quando os exames seriados revelam uma queda sustentada na testosterona, acompanhada de uma elevação do cortisol, o drive anabólico falhou. O paciente entrou em estado catabólico profundo. Caminhando a passos largos para o overtraining ou para uma depressão tecidual sistêmica. O que obriga o clínico a compreender o porquê dessa degradação muscular. Afinal, o músculo esquelético não se canibaliza por acaso, não é? De forma alguma. Quando submetido a estresse crônico sem o aporte adequado, as proteínas fibrilares são clivadas. O problema central aí é que o nitrogênio resultante dessa degradação aminoácida é altamente tóxico. E a célula muscular não possui um maquinário enzimático para convertê-lo em ureia. Exatamente. O organismo recorre então ao ciclo glicose-alanina. No miócito, o piruvato gerado pela glicólise recebe esse grupo aminotóxico e se transforma no aminoácido alanina, que atua como um verdadeiro táxi biológico, transportando esse resíduo pela corrente sanguínea de forma segura até o fígado. E lá no hepatócito ocorre a transaminação, correto? Correto. O nitrogênio é finalmente liberado para formar a ureia e ser excretado, enquanto o esqueleto de carbono remanescente é convertido novamente em glicose. É uma engenharia de sobrevivência fantástica.
E a conduta médica, diante desse colapso todo, acusado pela relação testosterona e cortisol e por esse ciclo operando no limite, exige um ajuste milimétrico. É o momento de intervir elevando o aporte proteico? Sim, frequentemente elevando para a faixa terapêutica de 1,2 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso ao dia, a depender do nível de estresse metabólico do paciente. Porque ignorar essa janela de intervenção é permitir que a estrutura do paciente desmore, inclusive em níveis endócrinos, já que a arquitetura peptídica é quem dita a função hormonal. Um ponto fundamental. A ocitocina, por exemplo, possui apenas 9 aminoácidos em sua estrutura. A insulina, 51. O hormônio do crescimento, o GH, possui 191. E a funcionalidade tridimensional de todas essas moléculas depende diretamente da formação de pontes de disulfeto mediadas pela cisteína. Quer dizer, sem o substrato aminoácido correto, não há sinalização endócrina viável. O que expõe de forma muito clara o abismo entre a suplementação estratégica baseada em evidências e os modismos criados pela indústria. O manejo da via mTOR ilustra isso de forma lapidar. Ah, o famoso Mammalian Target of Rapamycin. A indústria inunda o mercado com formulações de BCA com proporções de 12 para 1 para 1 ou até superiores, né? Sugerindo que encher o paciente de leucina isolada vai gerar mais hipertrofia. Mas a fisiologia celular demonstra o oposto. A proporção exata para a ativação máxima do gatilho central da síntese proteica é de 8 para 1 para 1, ou seja, 8 partes de leucina para 1 de isoleucina e 1 de valina. É essa matemática fina que sinaliza para a célula iniciar a tradução proteica. E a aplicação clínica disso é gritante no manejo da sarcopenia em pacientes idosos. A conduta validada na literatura não é entregar um BCA qualquer de prateleira de farmácia. Não mesmo. O protocolo médico exige a prescrição de um blend magistral de aminoácidos essenciais enriquecido com 41% a mais de leucina. É essa concentração específica que consegue vencer a resistência anabólica típica do envelhecimento. E já que entramos no terreno das prescrições magistrais, eu acho imperativo a gente abordar a beta-alanina. A literatura é muito sólida quanto à dose terapêutica para melhorar o tamponamento intramuscular em esforços anaeróbicos. Sim, a dose varia de 1,6 a 6,4 gramas ao dia. O grande dilema surge na hora do receituário. O colega que prescreve beta-alanina naquelas formulações comerciais de 500 mg força o paciente a engolir até 12 cápsulas diárias. É impraticável. A adesão ao tratamento vai ser nula e o fracionamento dessa dose é inegociável justamente pelo efeito colateral da parestesia extrema. Exato. O mecanismo da beta-alanina é se unir à histidina dentro do músculo para sintetizar a carnosina, e a carnosina retarda a fadiga induzida pela acidose metabólica. Se o clínico prescreve a dose inteira de uma vez, o tratamento falha. O paciente abandona no segundo dia. A dica prática para o receituário é solicitar a manipulação em formato de shot líquido. Por exemplo, prescrever frascos de 5 ml contendo 2 gramas da substância pura. Excelente estratégia. Com a posologia de 3 tomadas ao dia, o paciente ingere rapidamente, minimiza a parestesia e a dose terapêutica é atingida com elegância e conforto. E essa mesma precisão cirúrgica na posologia deve ser aplicada no manejo da neuroquímica, especificamente na insônia e na compulsão alimentar hedônica, aquela clássica fissura por carboidratos no fim do dia. Para a melhora da arquitetura do sono, a dose de triptofano precisa obrigatoriamente ultrapassar 1 grama, com um teto clínico de segurança de 3 gramas ao dia. O erro mais comum que vemos é subdosar. Já para a compulsão, o 5-HTP atua como precursor direto da serotonina. Mas veja bem, o segredo da conduta médica não é apenas a dose de 50 a 100 miligramas, é o timing da administração. A farmacocinética do 5-HTP exige que a administração ocorra cirurgicamente 1 hora antes do pico de Krevin relatado pelo paciente,
que geralmente acontece ali no fim da tarde. O objetivo é garantir que o pico de conversão sistêmica em serotonina coincida exatamente com a queda do tônus dopaminérgico vespertino, que é o gatilho da compulsão. Essa janela de administração muda completamente o desfecho clínico no controle do peso. E falando em desfechos e evidências, o consultório hoje em dia está infestado pelo uso da glutamina como um shot matinal de imunidade para pacientes rígidos. Chega a ser assustador. Do ponto de vista metabólico, isso carece de qualquer substrato fisiológico. O enterócito saudável e o sistema imune basal são perfeitamente capazes de sintetizar glutamina em quantidades adequadas a partir de outros aminoácidos. É um marketing muito agressivo que nós médicos precisamos desconstruir. A única indicação formal e validada por diretrizes internacionais, como as da Braskem, restringe o uso suplementar da glutamina ao ambiente de terapia intensiva. A indicação padrão ouro ocorre na nutrição parenteral de pacientes com pancreatite aguda grave necrosante e na dosagem milimétrica de 0,2 gramas por quilo de peso ao dia. E o alerta clínico para quem está no plantão é gravíssimo. A glutamina torna-se contraindicação absoluta em quadros de falência múltipla de órgãos ou instabilidade hemodinâmica. O aumento da produção de amônia eleva diretamente a mortalidade. É a linha tênue entre a medicina baseada em evidências reais e a panaceia das redes sociais. E olha, o mesmo rigor metabólico se aplica ao colossal lobby da indústria sobre o colágeno oral. A insistência na prescrição estética de colágeno desafia a lógica bioquímica básica da digestão. O colágeno é, por definição, uma proteína de baixo valor biológico devido à ausência de triptofano. Independentemente de ser comercializado como hidrolisado ou em peptídeos caríssimos, ao atingir o lúmen gástrico e duodenal, ele vai sofrer a ação inexorável das proteases. E resultado final é apenas um pool de aminoácidos simples, primariamente prolina, hidroxiprolina e glicina. O fígado vai distribuir esses aminoácidos para onde houver maior demanda metabólica. Seja para sintetizar enzimas hepáticas ou reparar uma musculatura lesionada. A via oral não possui um GPS fisiológico direcionado magicamente para a derme ou para a ruga do paciente. O papel do médico no consultório não é atuar como um mero carimbador dos desejos criados pela publicidade. Ceder a essas prescrições inócuas de colágeno flavorizado compromete o raciocínio clínico. Sem contar que custa uma fração significativa da renda do paciente. Se o objetivo clínico é otimizar a síntese endógena de colágeno, a conduta embasada direciona o foco para a vitamina C. A vitamina C atua como cofator enzimático obrigatório para as enzimas prolil-hidroxilase de lisil-hidroxilase, que são as reais responsáveis por estabilizar a tripla hélice do colágeno no tecido conjuntivo. Perfeito. Agora, se o arcabouço estrutural do paciente está devidamente assegurado pelo manejo das proteínas, precisamos falar de energia, porque qualquer falha na matriz energética forçará o organismo a degradar esse tecido nobre. Isso exige que o clínico domine a modulação do metabolismo dos carboidratos. E esse podcast é patrocinado, é realizado, produzido e o conteúdo vem das pós-graduações do Instituto CDT. Então, se você é médico, quer se aprofundar, se especializar, melhorar a sua prática, evoluir, mudar de carreira, é aqui no Instituto CDT, nas nossas pós-graduações. Dr. Tiago falando aqui e voltemos ao podcast. Valeu! Especialmente no tratamento da obesidade. E o conceito de classificar carboidratos simplesmente como complexos ou simples já é obsoleto. Totalmente falho. O próprio índice glicêmico também se mostra insuficiente na prática de consultório, porque ele avalia a velocidade de absorção de uma quantidade fixa de 50 gramas de carboidrato, ignorando o volume real da porção ingerida. O padrão ouro atual, que dita a resposta insulínica real que o médico precisa monitorar, é a carga glicêmica. E a aplicação da carga glicêmica resolve vários paradoxos dietéticos que o paciente traz. Considere a melancia e os flocos de milho desidratados.
A melancia tem um índice glicêmico altíssimo, o que aterroriza pacientes diabéticos desinformados. No entanto, a matriz alimentar dela é quase inteiramente água. Uma porção real entrega um volume irrisório de carboidrato disponível. O resultado matemático é uma carga glicêmica de apenas 5, que é considerada baixíssima. Na outra ponta, nós temos os flocos de milho que passam pelo processo de desidratação. A remoção da água concentra a matriz energética de forma absurda. A consequência direta é uma carga glicêmica que ultrapassa os 19, disparando picos insulínicos maciços que vão promover agressivamente o armazenamento adiposo. E o controle da velocidade de absorção dessa carga e do manejo da saciedade depende obrigatoriamente do uso terapêutico das fibras alimentares. Elas funcionam como verdadeiras ferramentas farmacológicas mecânicas. Fibras solúveis, como a beta-glucana e o psyllium, formam um retículo gelatinoso no lume intestinal. Elas sequestram sais biliares, impedindo sua reabsorção enterohepática. E como resposta fisiológica obrigatória a esse sequestro, o fígado recruta o colesterol circulante para sintetizar novos sais biliares, promovendo uma redução direta e mensurável nos níveis séricos de LDL. É proteção cardiovascular na veia. Simultaneamente, as fibras insolúveis, como a fibra de trigo, aumentam o bolo fecal e otimizam o tempo de trânsito intestinal. Mas a dose terapêutica não é um chute. De forma alguma. O guideline exige a prescrição de 14 gramas de fibra para cada 1.000 quilocalorias ingeridas. Em uma dieta padrão, isso se traduz em uma prescrição de 15 a 25 gramas diárias. O grande obstáculo clínico é o paciente refratário ao consumo de saladas e vegetais. Como o médico atinge essa cota sem destruir a adesão ao tratamento? A conduta prática é prescrever de 10 a 15 gramas de fibra de trigo misturada em um iogurte com whey protein. A matriz do laticínio mascara a palatabilidade arenosa da fibra, a meta terapêutica é atingida e o trânsito flui normalmente. Essa estruturação mecânica da saciedade ganha contornos de urgência quando analisamos a intervenção farmacológica moderna para a obesidade. Especificamente, o uso e o desmame dos análogos de GLP-1. A sinergia farmacológica realmente mudou o paradigma do tratamento. O uso de inibidores de SGLT2, as gliflosinas, atua de forma muito complementar aos análogos de GLP-1. O mecanismo de ação das glifosinas promove a excreção urinária de cerca de 30% da carga de carboidratos ingerida. Mas a genialidade farmacodinâmica aí é a segurança imposta pelo limiar renal. Sim, porque a glicosúria só se torna expressiva quando a glicemia circulante ultrapassa a marca de 140 mg por decilitro. O risco de hipoglicemia é mínimo, mas a expoliação calórica contínua favorece muito a perda de peso. Especialmente quando associado ao controle central da fome, que é induzido pelo GLP-1. Contudo, o grande fracasso no consultório ocorre na suspensão da terapia com esse GLP-1. Fala-se amplamente em um efeito rebote inevitável. A mídia adora esse termo. Mas a fisiologia refuta isso completamente. Não existe um rebote farmacológico intrínseco à retirada da molécula, certo? Certo. O reganho de peso fulminante é reflexo direto de um mau planejamento de manutenção por parte do médico prescritor. O GLP-1 funciona como freio de mão químico do esvaziamento gástrico. Se o médico remove essa trava química e não construiu previamente um obstáculo mecânico no trato gastrointestinal através de uma prescrição agressiva de fibras, o estômago esvaziará rapidamente. A fome fisiológica retornará de forma devastadora. A fibra, portanto, é a terapia de base exigida para sustentar o desmame farmacológico com sucesso. E essa transição bem-sucedida da restrição química para a sustentação dietética nos conduz diretamente ao nosso terceiro pilar metabólico, que é onde o risco cardiovascular realmente se define, o metabolismo dos lipídios. O receio histórico em relação às gorduras muitas vezes gera prescrições de restrição severa, mas a restrição lipídica absoluta é uma falácia fisiológica letal, fundamentada nos experimentos de Evans e Burr na década de 20. A ausência total de lipídios na dieta induz dermatite severa, necrose de extremidades e falência celular generalizada.
Porque existem ácidos graxos que não podem ser sintetizados pelas vias endógenas. Exato. Eles são componentes obrigatórios dos fosfolipídios de todas as membranas celulares. Na prática clínica moderna, a patologia não reside na ausência dos lipídios, mas na distorção profunda da sua proporção. A dieta ocidental contemporânea impõe uma relação de ômega 6 para ômega 3 que varia de assustadores 20:1 até 40:1. Essa proporção é o motor da inflamação crônica silenciosa. O ácido araquidônico, que é o componente central da família do ômega 6, é o substrato enzimático primário para as vias da ciclooxigenase e da lipooxigenase. E a metabolização desse ácido araquidônico gera invariavelmente prostaglandinas e leucotrienos da série PAR, que são agressivamente pró-inflamatórios e vasoconstritores. O raciocínio de intervenção médica, portanto, é a modulação competitiva. O EPA e o DH, os constituintes ativos do ômega 3, competem exatamente pelas mesmas enzimas ciclooxigenase e lipooxigenase, desviando a cascata para a produção de eicosanoides da série ímpar, que tem um perfil vasodilatador e anti-inflamatório. A conduta para forçar essa inversão requer a prescrição de 2 a 4 gramas ao dia de EPA e DH combinados. E aqui entra mais um ajuste refinado de consultório. Uma queixa muito prevalente, que encerra precocemente a suplementação de ômega 3, é o refluxo gastroesofágico com aquele sabor residual de peixe. A conduta clínica inteligente para contornar isso e blindar a adesão do paciente é especificar no receituário o uso exclusivo de cápsulas gastroresistentes que liberam o conteúdo oleoso apenas no ambiente alcalino do duodeno. Outra rota lipídica que o clínico deve dominar é a dos triglicerídeos de cadeia média, os conhecidos TCMs. Diferente dos ácidos graxos de cadeia longa, que exigem emulsificação por sais biliares, formação de micelas e empacotamento em quilomicrons, que é um processo super complexo de transporte pelo sistema linfático, já a arquitetura molecular mais curta dos TCMs permite que eles sejam hidrolisados rapidamente e absorvidos direto pelo sistema venoso portal. chegam ao fígado e sofrem oxidação até 200 vezes mais rápido. Fornecem energia imediata com um potencial significativamente menor de armazenamento adiposo. Mas veja bem, o monitoramento do risco cardiovascular exige uma visão que extrapola o lipidograma clássico, focado só em LDL e HDL. O agressor endotelial, muitas vezes negligenciado no ambulatório, é a homocisteína. Níveis elevados de homocisteína sérica atuam como toxinas diretas para o endotélio vascular. Promovem estresse oxidativo, aterogênese e aumentam drasticamente o risco trombótico. E a falha terapêutica mais comum é tentar reduzir a homocisteína, focando apenas em cortar a metionina dietética. O mecanismo real de depuração depende intrinsecamente das vias de metilação hepática. O que demanda uma intervenção ortomolecular de suporte à metilação. A conduta correta envolve a prescrição combinada das vitaminas do complexo B que atuam como cofatores. Vitamina B6, vitamina B9 na forma de metilfolato e vitamina B12. E essa tríade deve ser associada à betaína, que é trimetilglicina, e ao SAMe, a S-adenosilmetionina. Esse blend garante a doação contínua de grupos metil, forçando o maquinário hepático a reciclar a homocisteína. É a bioquímica consertando o risco vascular de forma elegante. E essa manipulação estratégica dos lipídios encontra seu cenário de maior gravidade dentro da UTI, na nutrição parenteral exclusiva do paciente crítico. Onde a escolha da emulsão lipídica não é apenas um mero aporte calórico, ela dita o prognóstico imunológico. O uso histórico de emulsões de óleo de soja puro, como lipovenos, entrega uma relação ômega 6 para ômega 3 na faixa de 7:1. Em um organismo sob sepse ou trauma severo, infundir essa carga de precursores do ácido araquidônico é o equivalente bioquímico a jogar gasolina num incêndio inflamatório. A conduta recomendada pela Braskem hoje orienta o uso de emulsões mistas. A formulação padrão ouro de quarta geração é o SMOF Lipid. Ele integra óleo de soja,
triglicerídeos de cadeia média, óleo de oliva e fish oil. Essa engenharia específica ajusta a oferta de ácidos graxos para uma relação fisiológica e anti-inflamatória de 2,5 para 1, promovendo modulação imune e reduzindo o tempo de internação. Modulação é realmente a linha mestra da nossa conduta. E para fechar esse quadro lipídico, com um paradoxo moderno que inunda os consultórios, o perfil hepatotóxico induzido por esteroides anabolizantes. O colega se depara rotineiramente com um paciente que entra pela porta ostentando um físico estético impecável, hipertrofia acentuada e percentual de gordura de 1 dígito. Contudo, a anamnese revela o uso crônico de esteroides androgênicos que sofreram alteração molecular da 17-alfa-alquilação, como o estanozolol e a oxandrolona. A adição desse grupo ao alquil impede que o hormônio seja inativado pelo metabolismo de primeira passagem no fígado. O preço bioquímico desse desvio é a toxicidade hepática severa e um desastre cardiovascular silencioso. Porque os andrógenos 17-alfa-alquilados estimulam agressivamente a lipase hepática, que é uma enzima que degrada o HDL. O lipidograma desse paciente hipertrofiado revela frequentemente um HDL esmagado para valores abaixo de 20 mg por decilitro. A consequência direta é a paralisia do transporte reverso do colesterol. Com o HDL suprimido, os macrófagos não conseguem efluir o excesso de colesterol da periferia. O acúmulo subendotelial avança rápido. A avaliação clínica não pode jamais ser ofuscada pelo exame físico estético. O médico deve intervir com terapias de redução de danos absolutas. O acompanhamento contínuo do perfil lipídico e enzimas hepáticas é mandatório. Quando os marcadores cruzam o limiar de segurança, a suspensão da droga e a introdução imediata de terapias cardioprotetoras tornam-se a conduta primária para afastar o infarto iminente. E essa análise profunda nos leva à síntese da nossa imersão de hoje. A nutrologia clínica baseada em evidências não opera mais no campo das restrições empíricas. Trata-se da modulação fina de cascatas bioquímicas com rigor de prescrição. Exatamente. Desde o ajuste exato da leucina na proporção 8 para 1 para 1, passando pelo cálculo de 14 gramas de fibras para garantir o desmame de análogos de GLP-1, até a escolha de emulsões de 4ª geração na UTI. E para encerrarmos, eu deixo o colega médico com uma provocação final sobre o futuro da nossa conduta. Nossa arquitetura genética foi esculpida pela evolução ao longo de milênios de forma implacável, com o propósito de armazenar lipídios para tempos de escassez. Hoje vivemos sob o jugo desse genoma poupador em um ambiente de extrema abundância hipercalórica. A matemática dos macronutrientes já não é o nosso único limite. A grande fronteira clínica agora é o avanço da nutrigenômica. A capacidade de silenciar temporariamente esses exatos genes ancestrais de sobrevivência que hoje alimentam de forma silenciosa a epidemia de obesidade. Como a nossa prescrição alcançará o botão de desligar no DNA humano? Fica essa reflexão crítica para o refinamento da sua conduta e para o nosso próximo estudo de caso.